Olá, querido aluno, querida aluna, eu sou o professor Tiago Correia e neste QBizu nós vamos conversar sobre a pensão por morte, um benefício previdenciário que sofreu importantes alterações no ano de 2021. Eu tenho certeza que com a nossa ajuda você vai gabaritar qualquer questão relacionada ao tema. A pensão por morte é um benefício previdenciário devido aos dependentes do segurado do regime geral ou do regime próprio da Previdência Social que veio a falecer. Por exemplo, A já converteu mais do que 18 contribuições para o regime geral da Previdência Social e era casado há pelo menos 2 anos com B. Se A vier a falecer, B tem direito de receber a pensão por morte. Ocorre que o pagamento deste benefício é feito por um prazo determinado, que varia de acordo com a idade do dependente daquele segurado que morreu. E é exatamente no limite de idade que a Portaria 424 de 2020 trouxe importante alteração. A gente trouxe uma questão que eu tenho certeza que vai facilitar bastante o seu entendimento. Confira comigo na tela. Julgue o item que se segue a respeito da pensão por morte. Situação hipotética. Maria foi casada durante 20 anos com o segurado João, o qual faleceu em 4 de janeiro de 2021, depois de ter vertido 25 contribuições para o RGPS. Na data do falecimento, Maria tinha 44 anos de idade. Assertiva. Neste caso, o benefício previdenciário de pensão por morte será devido a Maria de forma vitalícia. Certo ou errado? A pegadinha da questão foi trabalhar com a época do falecimento do segurado. Isso porque, no direito previdenciário, a gente aplica o princípio do tempus regit actum, que é um brocardo jurídico que significa que o ato de concessão do benefício vai ser regido pela lei que está vigorando à época. No nosso caso, João faleceu no ano de 2021, quando a Portaria 424 de 2020 já estava em vigor. Se a questão afirmasse que João morreu até 31 de dezembro de 2020, a questão estaria correta. Maria realmente receberia o benefício de pensão por morte de forma vitalícia, porque ela constava com 44 anos de idade. Ocorre que, por conta da alteração trazida pela portaria, Maria vai receber a pensão por morte pelo prazo de 20 anos. Confira no nosso quadro esquemático a diferença entre a pensão por morte antes e depois da Portaria 424. Por exemplo, no inciso 1º, você percebe que a pensão por morte era paga pelo prazo de 3 anos, quando o dependente do segurado constava com menos de 21 anos de idade à época do falecimento do segurado. Agora, a pensão por morte é paga pelo prazo de 3 anos, quando o dependente do segurado que faleceu está com menos de 22 anos de idade à época do falecimento. Conforme eu falei, Maria estaria inclusa no inciso 5º da portaria. Perceba, ela receberia a pensão pelo prazo de 20 anos, porque constava com 44 anos de idade à época do falecimento de João, que morreu no ano de 2021. Duas rápidas anotações antes da gente encerrar. Esta alteração, promovida pela Portaria 424 de 2020, é aplicada tanto para o regime geral da Previdência Social, quanto para o regime próprio da Previdência Social, que é aquele afeto aos servidores públicos. E você confere, na parte de baixo do quadro esquemático, uma importante anotação. Em regra, o óbito deve ter ocorrido depois de recolhidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. Esta regra comporta algumas exceções, que a gente vai trabalhar melhor numa próxima oportunidade. Forte abraço e até a próxima!